Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre a importância da visita técnica, um daqueles erros cometidos pelas Desins que a gente abordou em um episódio passado. Vocês estão lembrados? Só que hoje a gente vai aprofundar esse tema. E para conversar comigo, estou recebendo o coordenador técnico da Inset Max, Thiago Machado. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Letícia? Fala, Tudo Marcos, certo. tudo bem, pessoal? Tudo bom, Thiago? Tudo bom, certo. Letícia? Tudo bem, Marcos? Não, Marcos não precisa nem de apresentação, né? Nosso gerente geral. Gente, obrigada pelo aceite aí do convite mais uma vez. E assim, gente, sem mais delongas, porque a gente sabe que quer, o que quer. Vamos direto ao ponto. Qual que é a importância da visita técnica? Se o Marcos quiser começar. Bom, acho que a visita técnica, ela nada mais é do que o diagnóstico, né? Então, quando você vai a um médico, quando você vai, sei lá, a qualquer profissão especializada, o pessoal costuma fazer o que a gente chama de anamnese. Então, um exemplo de um médico, você vai ao médico, ele te pergunta a tua idade, te pergunta teu histórico, pergunta alguma coisa da família. Enfim, ele faz essa análise, né, da tua condição geral de saúde. Obviamente que depois ele solicita exames e tudo mais. Mas a avaliação ou visita técnica é justamente isso. É uma forma de você fazer uma avaliação, uma anamnese do cliente e do problema que o cliente tem, né? A partir daí, você consegue estabelecer qual é a melhor forma de solucionar esse problema, essa doença que de repente tem lá no seu cliente. Então, basicamente, a importância da visita técnica é você estabelecer um bom diagnóstico, né, Thiago? Eu acho que até esse tema, eu estava pensando aqui assim, é um tema que deveria ser colocado como o primeiro lugar para as empresas de controle de pragas começarem a treinar os seus funcionários, né, principalmente a equipe técnica comercial. Porque é a partir daí que você vai conseguir realmente estabelecer qual é a praga infestante, qual é o nível de infestação, qual é o tipo de técnica, qual é o tipo de equipamento. Então é extremamente importante chegar e ver como um todo aquela situação para você realmente conseguir definir um bom diagnóstico para resolver aquele problema lá. Com certeza, gente. Bom, acho que vocês conseguiram aí fazer um bom panorama, né, do quanto isso é fundamental, porque tudo tem consequência, né, gente? E eu queria que vocês elencassem aí para mim quais são as principais consequências, no caso aí, falando tanto assim, de um serviço mal feito, de repente, da insatisfação do cliente, como até também a gente sabe de um possível prejuízo para a própria Desim, porque às vezes uma visita mal feita ou uma visita não feita, né, pode acarretar aí de acabar o produto, a pessoa ter que se deslocar novamente para pegar esse produto, voltar, e assim, acarreta muitas coisas, né? Então eu queria que vocês falassem, pode ser agora o Thiago, depois o Marcos, de todas essas consequências mesmo, né? Eu acho que tem uma outra coisa que a gente também tem que destacar aqui. É necessário fazer a visita técnica para todas as situações? O que eu respondo é sempre assim, depende. Porque tem situações que por telefone dá para resolver, né? Gerar um orçamento. Mas, por exemplo, você vai pegar determinadas situações, uma infestação de blatela germânica, uma infestação de roedores, um caso de cupim, que você precisa ir até o local para entender a situação. Mesmo porque o cliente ele vai estar te passando algumas informações e ele não é o especialista, ele está contratando você para justamente entender aquela situação. E até mesmo para você não errar, né, na hora de você, poxa, eu acho que a gente vai fazer um serviço para tal praga e chegando lá é outra coisa completamente diferente. E também tem aquele caso onde o cliente ou ele aumenta ou ele diminui. Porque ou ele aumenta para justamente criar aquela situação de urgência, né? Ou ele diminui para achar que, porque ele pensa que, pô, se eu falar que tem menos pragas aqui, eu acho que vai ser mais barato esse serviço. Então tem, acho que essas situações, né, Marcos, que são bem comuns. Sim. É por aí mesmo. E assim, até antecedendo as consequências, né, Letícia, o que a gente deve analisar na visita técnica? Primeiro, a gente precisa avaliar o problema. Quais são os problemas que o cliente tem ali? Então, é barata, é roedor, é mosquito, é traça, enfim. Definir e entender qual é o problema que o cliente tem. E aí começa a envolver conhecimento, porque às vezes a gente imagina que formiga é tudo igual. Não é tudo igual. Existem formigas de espécies diferentes.
onde muitas vezes o controle é feito de forma diferente também. Mas, para quem é leigo, formiga é tudo igual. Até porque se você comer formiga, né? Faz- faz- Você não vai enxergar melhor, tá? Não vai. E é até perigoso, né? A formiga é um inseto que pode trazer contaminação pra gente. Então, é importante identificar qual é o problema ou a praga. Outro aspecto é o tamanho da infestação, porque, obviamente, quando a infestação é muito maior, você tem que ter medidas, eu diria assim, mais imediatas e mais rápidas, né? E o ambiente, de uma forma geral, né? Que tipo de superfície a gente tem ali, entender por onde que existem os acessos das pragas, e aí você vai fazer realmente um diagnóstico completo para você poder entrar, né, com a tecnologia correta de controle dessas pragas, né? Uhum, perfeito, gente. Bom, e as consequências em si? A primeira delas é, ao fazer um diagnóstico errado, você não conseguir resolver o problema do cliente. E esse é o mais grave de todos. Você imagina, você foi contratado para uma atividade e você não chegou no objetivo dela, né? Então, e aí você pode ter zero controle, zero eficácia, e você pode ter uma parte de eficácia, né? Então, você acaba, obviamente, perdendo aquele cliente se você não for capaz de resolver o problema dele. Acho que uma outra consequência muito grande de você fazer uma avaliação técnica ou mal feita ou não fazer é isso que o Thiago estava falando, do tamanho da infestação, do tamanho do problema, e você vai fazer um orçamento, por exemplo, onde você vai contemplar uma visita. Uhum. E de repente você vai precisar voltar 3, 4 vezes lá para resolver o problema em função do tamanho da infestação. Ou seja, vai aumentar teu custo operacional, você vai ter prejuízo. Assim, acho que o Thiago pode acrescentar outros problemas, né? Mas eu vejo esses dois como, assim, os principais, eu diria, né? Eu acho que até para o cliente poder tomar uma decisão melhor, para você conseguir fechar um melhor negócio, estando no local, né? Para justamente o cliente ver o que você está fazendo, você conversar com o cliente, apresentar uma boa proposta, como que funcionam os serviços, né? Como que eles vão ser realizados, o porquê disso, o porquê daquilo, aumentam as chances de você fechar o serviço, e até mesmo um concorrente pode cobrar mais barato. Mas pelo menos o cliente ele vai botar na balança, caramba, o fulano de tal veio aqui, entendeu da situação, me explicou assim, assim, assado. Eu acho que é por isso que até tem mais valor, enfim. É mais difícil? Mas eu acho que é uma obrigatoriedade nesse sentido. E por isso que é muito importante, né, o Marcos até comentou, do conhecimento, porque não adianta nada também o controlador chegar no local e não conhecer a praga o qual ele vai ali controlar. Poxa, eu fui lá no teu local, tirei foto, olhei, mas não serviu para nada, só serviu para seguir protocolo. Não, isso tem um fundamento, né? Por isso é muito importante. A equipe, nessa hora, eu acho que é o elo ideal, né, entre o técnico comercial, entre o comercial técnico, para justamente cumprir aquilo que foi prometido para o cliente. Tá? Certo. Gente, assim, é fundamental, não tem nem o que dizer com relação à visita técnica, só que a gente entende também que há algumas dificuldades, né? Lógico que isso não é justificativa para não se fazer, para não se ter, dependendo aí dos casos e casos, né, como o Thiago bem falou, que às vezes não é necessário, às vezes, né? Mas a gente também entende o lado aí das empresas, porque existem aí alguns desafios que a gente sabe, como, por exemplo, um congestionamento, um imprevisto, enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí dessas dificuldades, desses desafios, né, e maneiras de se solucionar, né? Então, por exemplo, uma região muito longe aí da sede da Desim, né? Então, vamos fazer um plano de rota, né, de visitas ali na determinada região que eu vou me deslocar, enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho dos principais desafios, né, e depois a gente vai abordar como poderia ser solucionado, né? Tem uma situação que eu acho bem importante destacar. O WhatsApp é uma ferramenta extremamente importante. Pode te ajudar, como pode te atrapalhar. Porque muitas vezes, pelo fato do cliente ser longe, tem esse problema logístico, o controlador de pragas pede para o cliente mandar uma foto, mandar um vídeo. E às vezes o controlador faz o diagnóstico em cima daquela situação. Não que não seja importante,
Porque, às vezes, por uma primeira avaliação, realmente você consegue, às vezes, identificar a espécie até ir para o local para entender o que está acontecendo lá. Mas é inevitável a ida para o local. Por que a maioria das empresas de controle de pragas evitam isso? Por causa do custo. É até propaganda de várias. Olha, fazemos orçamento sem compromisso, porque é padrão de mercado. Agora, isso deve ser considerado, por isso que é extremamente importante. Vai até o local, vai ter que fechar, principalmente se esse cliente for longe. Por isso que é muito importante ter todos isso tudo bem programado. E você comentou da questão da rota, né? A rota é extremamente importante nesse sentido, para justamente você seguir ali uma boa logística, né, Marcos? Com certeza o pessoal pensa muito em redução de custo, né? Mas nem sempre a redução de custo ela vai te ajudar nessa situação, é muito pelo contrário. Então a gente tem aí um monte de situações que é necessário fazer a visita, né? Uma das coisas que pode ser feito, né? Primeiro, o Thiago falou que o padrão do mercado é não cobrar a visita, né? Mas se você se especializar no sentido até de fazer um relatório bem bacana, você pode, por exemplo, fazer a cobrança desse diagnóstico, né? E aí você pode até trocar o nome, ao invés de ser visita técnica, orçamento, faz o diagnóstico como profissional, né? E aí você pode colocar um valor. O que você pode fazer? Você fechando comigo, eu vou descontar esse valor da proposta. É uma forma de você, né, conseguir, digamos assim, amenizar. Ou outra coisa é quando você for fazer todos os orçamentos, entender que você também tem que colocar aquela hora, aquele momento que você foi fazer a avaliação e a visita técnica, tá? Então é importantíssimo que, já que o problema é custo, né, você justamente pôr o custo embutido nessas situações, né? É importante a gente e criar, assim, mecanismos para você se beneficiar disso. Eu acho que é preciso ter coragem e capacidade para você cobrar um diagnóstico, né? Mas existem formas e formas de você cobrar isso. O que você acha da ideia, Tiago? Tem até uma questão em cima do que você está falando, Marco, que a gente fala com muita frequência. Descupinização, né? Garantir assistência técnica 2 anos. Vale a pena retornar ao local, fazer um monitoramento para justamente ter mais credibilidade, verificar se realmente há necessidade ou não de uma reaplicação, se o problema for resolvido ou não. E nesse processo, durante essas visitas, fecharem outros serviços. Lógico, aí adaptar essa questão para justamente essa questão da logística, das visitas, né? Para complementar ali, você oferecer um serviço complementar nesse sentido. Olha, você fechando comigo, eu vou te dar tantos monitoramentos. Eu volto aqui tantas vezes sem nenhum custo adicional. Isso para justamente o cliente entender, poxa, o cara veio aqui para justamente me dar um suporte, mas eu consigo depois, como empresa de controle de pragas, voltar lá e fechar mais serviços em cima desse cliente. Não é que estamos prejudicando o cliente, muito pelo contrário, nós estamos resolvendo problemas que muitas vezes o cliente não está enxergando. E é algo que você consegue ali tirar esse problema do custo, né? Com certeza. E assim, eu queria que vocês me falassem um pouquinho, você, Thiago, você, Marcos, já tiveram experiências aí em campo, né? Trabalhando aí diretamente com o controle de pragas ali no dia a dia, né? E eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho sobre a peculiaridade de clientes, né? Porque a gente sabe que tem aquele cliente que tem o cliente incrédulo, tem o cliente desconfiado. Enfim, eu queria saber se já aconteceu algum caso curioso, algum fato curioso com vocês, né? E o que foi feito para solucionar, ou vocês simplesmente largaram de mão e foram procurar clientes melhores. Enfim, eu queria que vocês me contassem mesmo dessa experiência, né? Tem uma história que, quando eu trabalhava numa empresa de controle de pragas, eu fui visitar uma senhora que estava com problema, ela relatava que tinha problema com roedores dentro da kitnet dela. Quando, na verdade, o que essa cliente queria, para ser bem objetivo e direto, era conversar com alguém. Porque ela não tinha problema. E ela quis fechar o serviço só pelo fato de eu estar lá para conversar com ela e explicar todas as situações. Isso é uma situação muito específica. Gente, é muito curioso. E teve essa situação. Assim como tem outras situações que eu só fui fazer uma vistoria e de repente o cliente queria, não, mas eu vou fechar, eu quero fazer o serviço agora. E às vezes você não está preparado para fazer o serviço naquela situação. Então tem essas histórias aí, né Marcos? Eu teve uma situação que foi engraçada.
eu dava assistência técnica, né? Assim, uma das primeiras funções minhas na indústria era dar assistência técnica. Eu fui num cliente em Americana, inclusive, ele tinha conseguido um contrato de uma rede de supermercados e ele estava com muita dificuldade para controlar a blatela germânica, né? E a gente sempre procurou ajudar o cliente da melhor forma possível. Ele falou, você pode vir aqui e tal. O cliente, você sabe, né? Supermercado fechava às 10 horas da noite, você tinha que estar lá depois das 10 horas da noite, né? Que era quando ele ia começar a fazer o serviço. E ele já tinha ido lá 3 ou 4 vezes e não tinha conseguido resolver o problema. Ou seja, cai naquilo que a gente estava falando, que como ele não fez uma avaliação bem feita, não fez uma vistoria bem feita, não diagnosticou, passou um orçamento e estava tomando prejuízo consequentemente. Aí eu falei assim, não, vamos lá, tranquilo. E a gente foi nesse supermercado e ele tinha 5 lojas, né? Então, ele estava quase perdendo, o cliente estava perdendo a paciência com ele, ia perder as 5 lojas e só tinha problema numa delas, na padaria. E chegamos lá e fomos ver e realmente tinha blatela germânica. E aonde estava o problema? O problema estava dentro daqueles equipamentos que fazem a massa, né? E assim, como ele não fez uma vistoria, como ele não abriu o equipamento, por quê? Aí eu cheguei, primeira coisa que eu falei, você verificou as tomadas? Verifiquei, não tinha nada. Você abriu o equipamento X? Abri. Você abriu o equipamento Y? Abri. E aquele ali? Parece que tem uma baratinha andando em cima. Aquele lá não abriu. Mas por que você não abriu? Porque o parafuso estava espanado. Né? Que é outra coisa que também acontece muito. Você vai para uma vistoria, você tem que ir preparado, você tem que ir com ferramentas. E também, ao diagnosticar, ir com as ferramentas corretas para fazer o trabalho efetivamente. Então, quando a gente abriu, ele teve que ir lá fazer uma adaptação, cortar, né? Conseguiu abrir com a chave de fenda e tal. E quando tirou a capa, a máquina ela andava assim, ó, de tanta barata que tinha. Meu Deus. Né? E aí ele fez uma aplicação pontual ali e resolveu. Né? Então, para você entender como é importante você fazer o diagnóstico correto, como é importante você fazer uma vistoria, principalmente para algumas pragas como blatela germânica é extremamente importante, né? Cupim, extremamente importante. Não tem como você fazer um serviço só pegando um diagnóstico por telefone, nesse caso, né? Sim. Até por isso a gente pode valorizar, ter um preço maior e assim, conquistar o cliente também em função disso, né? Então eu lembro bastante porque eu tive que andar 300 quilômetros para chegar e fazer o serviço para depois retornar. Então assim, foi um negócio que foi marcante, foi assim, aí demos um treinamento para a equipe dele, fizemos lá tudo que tinha que ser feito, né, em termos de entender como é que se faz um bom diagnóstico, né, uma boa visita técnica, né? Até porque 300 quilômetros realmente são inesquecíveis, né? É longe. É longe. Gente, e Marcos, você falou dessa importância aí de ferramentas. Então, quer dizer que além de todo o equipamento para fazer os procedimentos, os produtos em si, então é preciso outros tipos de materiais, né? Quais os mais utilizados? Eu sei que a gente está saindo um pouquinho aí da importância da visita, mas só para eu entender realmente, né? Porque isso faz parte do conjunto, né? Sim. Pode parecer uma bobeirinha, né? Lupa, uma pinça, uma chave de fenda, uma lanterna. Até mesmo na apresentação desses equipamentos, por exemplo, você tem um cinto lá com todos esses, né? Faz presença. Faz disso, presença. Né? Porque isso vai ser prático para você. Você não vai apenas fazer um show pirotécnico ali. Aquilo tem uma função. Teve um caso, o Marcos estava comentando, né, da assessoria técnica e tudo mais, que eu fui com um cliente na casa de um cliente dele, na verdade de um possível cliente dele, para mostrar que o cupim que ele tinha lá não era cupim de madeira seca, como uma outra empresa havia falado, era cupim subterrâneo. Nossa, que diferença, hein? Foi um erro de diagnóstico. Foi um erro na visita. E foi feita a visita técnica. Nesse processo, usar lá a chave de fenda, cutuca aqui, explica para o cliente isso, aquilo. Ele fechou o serviço. Era dentro de um condomínio. Saindo desse condomínio, da boca de lobo ali, condomínio residencial, estava saindo o quê? Um escorpião. E aí falou, tem problema com o escorpião aqui? Mas não tem produto para controlar escorpiões. E aí a gente começa a conversar.
O que foi fechado de uma maneira geral? Depois esse cliente fechou um serviço de escorpiões porque nós fomos até o local para oferecer uma palestra para os condôminos da importância do controle de escorpiões. Então, para entender, né? Às vezes uma coisa acaba te levando a outra para algo muito maior, por isso que é importante a gente sempre estar presente no local. Questão de oportunidades, né, Thiago? Exatamente, nunca perdê-las. E desses casos aí, né, vocês falaram o Thiago, no caso, deu um exemplo aí de oportunidade, o Marcos deu outro que estavam quase perdendo o cliente, assim, a rede de 5 lojas, no fim recuperou, enfim. Mas vocês conhecem alguma empresa ou já ouviram falar que, assim, fechou por conta... Lógico, a gente sabe que existem outros motivos, né, mas, assim, por ineficiência mesmo e especialmente de visita técnica? Assim, se eu falar assim que eu lembro quais foram... Não vamos dar nome aos bois. Sim, mas não foi apenas esse fator, mas foi um grande divisor de águas, porque envolveu custos, envolveu justamente orçamentos mal feitos, orçamentos completamente errados, a execução do serviço completamente errada. Isso acabou gerando cada vez menos credibilidade. Uma empresa que fazia 10 serviços por dia, começou a fazer 5, depois 3, depois 1, e assim foi se arrastando até o fechamento das portas. E tudo por questões de erro no diagnóstico, né, que foi o papo inicial, até que o Marto levantou a bola aqui. E o erro no diagnóstico te força ao erro no orçamento, né? E aí não tem quem consiga sobreviver a vários erros de orçamento, geralmente orçamentos menores do que deveriam ser, né? E aí você começa a ter problemas financeiros. Gente, realmente é uma reação em cadeia, né? Com certeza. Sim. Gente, esse episódio tá um pouquinho mais curto, mas realmente foi muito bom no sentido da gente focar realmente na visita técnica. Queria saber se vocês têm mais alguma informação, mais alguma história, mais algum case de sucesso ou não, né, para a gente poder fechar aí com chave de ouro. Eu só acrescentaria, né, em outras palavras, que a visita técnica é uma forma de você agregar valor, né? De você vender melhor teu serviço. Então aproveitar isso, sabe aquela história de fazer do limão uma limonada? Eu acho que é a oportunidade que você tem de se diferenciar. Então, ao fazer uma boa visita técnica, demonstrar autoridade, competência, você consegue fechar um serviço muito melhor, né? Então, acho que, além dos problemas que você vai ter, você pode ter os benefícios, que é você ter uma empresa mais saudável, fechando serviços com mais lucratividade. Acho que esse é o ponto, né? Tudo questão de oportunidade, né? Já que prestação de serviço é intangível, né, Marcos? É uma possibilidade de tangibilizar Exatamente. e valorizar mais o teu serviço para aumentar as chances de fechamento, enfim. Esse é o diferencial. Tá vendo, gente? É aquela hashtag fica a dica, tá? Aproveitem. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Mais uma vez, bate-papo muito bacana, curtinho, mas muito valioso. E não precisa nem dizer que as cadeiras aí estão à disposição, o espaço para vocês participarem. Obrigado, Letícia. Obrigado, Letícia. Valeu, Marcos. Valeu, Thiagão. Valeu. Tchau, gente. Até a próxima.